E aí, vidas boas? Vamos dar continuidade agora. A gente já viu na primeira etapa os 2 primeiros parágrafos do texto que trata sobre o sistema feudal, fim da escravidão no Império Romano. E agora nós vamos começar sobre as teorias que eram ensinadas durante o período da Idade Média, que foi justamente o período em que nós tínhamos o sistema feudal como sistema econômico predominante na face da Terra, principalmente na Europa. Pois muito bem, então nós temos aqui a primeira teoria, que é justamente o teocentrismo. Então o que significa isso? Então a gente sabe que em grego, theos significa Deus. Então essa é a teoria que afirma que Deus é o centro de todas as coisas. Então, durante a Idade Média, as pessoas mistificavam tudo. A resposta para os problemas e a causa dos problemas sempre era colocada de uma forma transcendental. Tudo era apontado para a religiosidade, para Deus, e isso dava muito poder à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, essa teoria ela foi central durante muitos séculos, durante praticamente toda a Idade Média, e essa teoria vai ser contraposta quando vão surgir os iluministas, que são os primeiros pensadores que vão trazer de volta o pensamento dos filósofos da Grécia Antiga, a chamada filosofia clássica, e esse pessoal vai trazer o que nós chamamos de humanismo, que a gente vai ver mais na frente, e também o chamado antropocentrismo. Então vejamos aí o que diz o texto. Pegue sua folhinha. Os alunos já sabem que nesse texto que vocês receberam, vocês têm palavras grifadas, palavras em negrito, aliás. Essas palavras em destaque são justamente aquelas que nós vamos dar mais ênfase no momento, são os conceitos que a gente vai buscar durante a nossa avaliação. Então veja bem, o teocentrismo, teoria em que Deus é o centro de todas as coisas, a razão de tudo e a resposta para todos os problemas. Assim, a autoridade da igreja era incontestável. Bom, então nós estamos falando aqui de um momento em que a Igreja Católica, durante a Idade Média, ela tinha muita influência, inclusive para decidir aquilo que deveria ser ensinado como ciência ou não, durante aquele período. Então veja bem, por meio da dedução, pregava-se o geocentrismo. Então a gente sabe que geo significa terra. Essa teoria afirma que a Terra seria o centro do universo. Então, em que consistia essa teoria? Você tinha a Terra parada no centro e o Sol giraria em torno dela. Posteriormente, foi trazido à tona o pensamento de alguns filósofos lá da Antiguidade Clássica, e aí vai ser trazido a teoria do heliocentrismo, que é a teoria que é utilizada até hoje pela comunidade científica, que afirma que o Sol seria o centro do universo e que a Terra, portanto, giraria em torno do Sol. Então essa vai ser a afirmação que vai começar ali por volta do século XVI. Bom, então vamos ver o que diz o texto. 4º parágrafo. Por meio de dedução, pregava-se o geocentrismo, teoria que afirma que a Terra seria o centro do universo. A igreja endossava isso pela afirmação simbólica da Bíblia, que diz que Josué orou e o Sol parou, crendo assim que o Sol girava em torno da Terra. Bom, então, o que a igreja de Roma afirmava durante aquele período e baseado em quê? Bom, a igreja pegava aquele texto que diz que Josué orou e o Sol parou, e eles entendiam esse texto literalmente. Então eles diziam, bom, se a Bíblia diz que o Sol parou, então é porque o Sol é quem se mexe. A Terra vai estar no centro do universo e o Sol é quem vai estar se mexendo em torno dela. No entanto, essa afirmação, ela não é literal, ela é uma afirmação simbólica. Eu vou dar um exemplo para vocês, já dei em sala de aula, e aí agora vocês vão relembrar o que a gente viu lá em sala de aula. Então, por exemplo, você está aqui no carro, dirigindo, tem uma pessoa aqui do seu lado, e aí você vai passando numa rua de alguém que é conhecido seu, aí a pessoa
você vai perguntar, nós estamos passando aqui na rua de fulano de tal. Tu sabe onde é a casa dela? Onde é que fulano mora? Aí a pessoa diz, é aqui, ó, naquele poste que parou, que passou. Só que o poste não passou. Quem passou foi você que estava no carro. Vocês que estavam no carro passaram, o poste estava parado. Então isso é apenas uma força de expressão, porque quando se passa de carro e se observa um poste que é como se fosse uma ilusão de ótica, a pessoa está vendo como se o poste estivesse passando, e todo mundo sabe que na verdade ele está parado. Pois muito bem, o mesmo se dá com a questão da movimentação da Terra em relação ao Sol. Nós que estamos aqui, quando a gente vê o momento em que o Sol nasce, com o passar do dia a gente vai ver a posição que ele está no céu em relação a nós, é uma posição diferente, ao meio-dia está aqui no meio, e ao pôr do sol, ao fim da tarde, ele já está lá no poente. Então nós temos a impressão de que o Sol se mexeu, mas na verdade quem se mexeu foi a Terra. Então essa teoria que afirma que o Sol seria o centro do universo e que a Terra estaria se movimentando em torno dele, essa é a teoria que nós chamamos de heliocentrismo. Então, só para centrar o pessoal que está entrando em live, aqui não é uma pregação e não é nenhum estudo bíblico. Eu estou dando aqui uma aula de revisão para os meus alunos da Escola Dom Francisco, lá no Ipalmirim, Ceará. E nós estamos aqui na disciplina Sociologia e estamos trabalhando o texto Introdução ao Surgimento da Sociologia. Nesse momento nós estamos vendo as teorias que eram ensinadas durante a Idade Média. Pois bem, nós já vimos o teocentrismo, o geocentrismo e o heliocentrismo. Vamos continuar agora com o quinto parágrafo do texto. Neste período, o modo de produção era artesanal. Em contraposição, o geocentrismo, ao geocentrismo surge o heliocentrismo, que a gente já explicou, que foi formulado por Aristarco de Samos. É uma teoria que afirma que o Sol seria o centro do universo. Essa teoria foi comprovada por Galileu Galilei. Bom, então, por que a gente está falando aqui de vez em quando sobre o modo de produção? Vocês devem lembrar daquela linha do tempo que a gente traçou aqui. Nós estamos procurando analisar os sistemas econômicos. Então, primeiramente, a gente viu feudalismo, que é o que nós estamos estudando agora, feudalismo. Depois virá o mercantilismo. E, por fim, virá o capitalismo. Então, aqui a gente viu que nós temos uma agricultura de subsistência. Ou seja, era produzido apenas para a subsistência. O servo, de tudo que ele produzia, dava uma parte para o senhor feudal, que era dono da terra, e outra parte ficava com ele para a sua subsistência e de sua família. Durante todo o período do sistema feudal e do mercantilismo, como é que as coisas eram produzidas, como é que elas eram fabricadas? Então nós temos uma forma artesanal ou manufatureira. O que significa isso? Significa que as coisas eram feitas à mão ou com ferramentas bastante precárias. A partir do momento que surge a máquina a vapor, é que vai começar o sistema capitalista. Então, até aqui, nós temos uma manufatura. Daqui para frente é que nós temos a maquinofatura. Então, já que nós estamos tratando dos sistemas econômicos, a gente vai mostrando como era a maneira que eles produziam os seus produtos para o comércio e também dentro da agricultura. Pois bem, a gente começou vendo que as teorias que vigoravam durante o sistema feudal eram o teocentrismo, tudo era colocado a religiosidade, a fé em Deus como resposta para tudo. Posteriormente eles vão colocar, para se contrapor ao teocentrismo, veio o antropocentrismo. O que significa isso? Antropos, em grego, significa homem. Então o antropocentrismo seria o homem como centro de todas as coisas.
Mas, professor, o que significa isso? Bom, significa que a partir do século XVI, o homem passa a achar que ele é a resposta para tudo. Então vai se utilizar a razão, o raciocínio lógico. Então, por exemplo, na época do teocentrismo, uma pessoa estava doente. Vamos dizer, uma pessoa teve uma dor de barriga. Então dizia-se que aquela pessoa tinha dor de barriga, que era um castigo divino. E o que a pessoa tinha que fazer, já que era um castigo divino? Deveria rezar. Então, e se a reza não resolvesse, aí o problema estava mais sério, né? Então, mas a partir do momento que o ser humano começa a perceber que nem tudo ele precisa mistificar e que agora ele pode utilizar a razão, vai se iniciar o que nós chamamos de antropocentrismo, que seria o pensamento humano como centro de todas as coisas, e aí a pessoa vai começar a utilizar a razão. Por exemplo, vamos usar o exemplo da mesma dor de barriga. Então o cara que está com essa dor de barriga agora, ele vai dizer assim, não, peraí, em vez de eu dizer que é um castigo divino, deixa eu ver se eu não comi alguma coisa estragada, deixa eu ver se eu misturei alguma comida que não era para ter misturado e por isso deu essa dor de barriga. E já que agora não se está mais colocando a culpa em Deus, então parece que a solução também, o pessoal vai começar a procurar primeiro as soluções humanas, materiais. Então vamos dizer o quê? Em vez de rezar para conseguir a cura da dor de barriga, o pessoal agora vai, não, vamos tomar um chazinho de macela, de alfazema braba, ou vamos tomar um comprimido, enfim. Então isso é o que nós chamamos de antropocentrismo, é o ser humano utilizando a razão, ele procurando resolver os seus próprios problemas sem ter que mistificar, sem ter que jogar a culpa em Deus para os seus problemas. Pois muito bem, o texto aqui trata sobre o que aconteceu com Galileu Galilei. A gente já falou em sala de aula sobre isso, né? E a gente sabe que no começo a Igreja Católica ainda deixou Galileu Galilei um pouco livre para que ele ensinasse suas teorias. Ele estava trazendo lá do Aristarco de Samos, na filosofia clássica, ele estava trazendo a ideia do heliocentrismo de volta, mas a igreja vai dizer assim para Galileu, olha Galileu, divulgue a sua ideia apenas como uma teoria que ainda precisa de mais provas, não diga que é uma verdade absoluta. E aí Galileu concordou, continuou as suas pesquisas, continuou escrevendo e preparando seu material e tal. Bom, só que a partir do século XVI, o que é que vai acontecer? Reforma protestante. Naquele momento, a igreja vai se fechar, né, a igreja de Roma, ela vai se fechar nas suas interpretações e vai convocar Galileu Galilei para que ele preste explicações sobre as suas teorias. E lá, Galileu foi colocado diante do tribunal da Inquisição e foi obrigado a renegar aquilo que ele havia afirmado. Então ele teve que dizer que o que ele estava ensinando não era verdade. Bom, o problema é que Galileu, mesmo assim, ele foi preso, passou os últimos 9 anos da sua vida em uma masmorra, em um calabouço, e foi ali que ele morreu, né? Só que ele escreveu sobre as suas teorias, ele deixou anotado, foi assim que se espalhou as ideias de Galileu Galilei sobre o chamado heliocentrismo. Então, vamos reler esse parágrafo. O pessoal está com a folhinha aí, pega aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Então, materiais assim, nesse período, o modo de produção era artesanal. Em contraposição ao geocentrismo, posteriormente surge o heliocentrismo, teoria que afirma que o Sol é o centro do universo, formulada por Aristarco de Samos, mas comprovada por Galileu Galilei. Primeiramente, a igreja insistiu que Galilei divulgasse o heliocentrismo apenas como uma teoria que necessitava de mais provas. Mas por causa dos tribunais de Inquisição, devido à reforma protestante, a igreja acabou se fechando mais intensamente em suas interpretações, obrigando Galilei a negar algumas de suas teorias diante dos tribunais. Galilei passou os 9 últimos anos de sua vida encarcerado e ali escreveu sobre os seus estudos. Então, esse quinto parágrafo é o que eu acabei de explicar para vocês. Pois muito bem, então agora a gente vai começar a falar sobre essa mudança que vai acontecer do fim da Idade Média para o começo do que nós chamamos de Renascimento. Se a gente for traçar uma linha, dessa vez não nos baseando na economia, mas nos baseando
naquilo que nós chamamos de periodização histórica, ou seja, a gente pega a história e divide em períodos para que a gente possa compreender melhor. Então nós teríamos, vamos lá, para a gente revisar o que a gente já viu. Então nós teríamos o período da pré-história. Esse período da pré-história, ele está dividido em dois períodos. Nós temos o Paleolítico e o Neolítico. Pois muito bem. Qual é a diferença entre o Paleolítico e o Neolítico? Então nós temos aqui, Paleolítico, a idade da pedra lascada. Neolítico, a idade da pedra polida. Qual é a diferença? A diferença é que no Paleolítico nós ainda não tínhamos a agricultura. Então como é que as pessoas faziam para sobreviver? Então eles viviam da caça, pesca e coleta. E esse pessoal também era nômade. Então eles viviam se mudando, isso a gente vai ver quando a gente for para a revisão de história. Aí a gente vai ver isso aí com riqueza de detalhes. Eu nem vou me aprofundar muito aqui, que é para a gente não perder muito foco de sociologia. No Neolítico é depois que ele desenvolve, o ser humano desenvolve a agricultura. Então nós temos a Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, que a gente também vai estudar com riqueza de detalhes na revisão de história. Pois muito bem, isso aqui é a chamada pré-história. Só que, a partir desse momento, nós vamos ter uma divisão em que a gente vai sair da pré-história e vai entrar na história. Vou colocar aqui, história. O que foi desenvolvido para a gente sair da pré-história e entrar na história? Para sair do Paleolítico e entrar no Neolítico, foi desenvolvido a agricultura. E para a gente sair da pré-história e entrar na história, foi desenvolvida a escrita. O pessoal foi em sala de aula, não dizendo, foi o fogo, foi a roda, foi não sei o quê. Nada disso, foi a escrita. Então, a partir do momento que os seres humanos começaram a desenvolver a escrita, nós podemos dizer que eles estão saindo da pré-história e entrando na história. Claro que existem alguns historiadores, a gente viu isso no livro do primeiro ano de Gilberto Coutrinho, no livro de História. A gente viu que existem alguns autores que não concordam com essa definição de pré-história e história, porque eles dizem que os povos ágrafos, ou seja, aqueles povos que ainda não tinham escrita, também tinham história, então a gente não pode dizer que ele não tinha história. Bom, mas isso é a opinião de Gilberto Coutrinho, isso é uma maneira de a gente organizar para ficar mais fácil da gente estudar a história. Por isso que a gente faz a chamada periodização histórica. Pois muito bem, a partir do momento que se desenvolve a escrita, claro, isso não aconteceu no mundo inteiro ao mesmo tempo, foi acontecendo aos poucos, mas nós podemos dizer que nós entramos no período chamado História. E aí, como é que se divide esse momento? Primeiro, nós vamos ter a História Antiga. Isso, eu não vou nem dizer aqui os marcos históricos, porque a gente vai ver isso no conteúdo de História. É só para vocês se situarem aqui. Primeiro nós temos a História Antiga, ou Idade Antiga. Nós temos depois disso a Idade Média. Depois da Idade Média, nós temos a Idade Moderna. E por fim, a Idade Contemporânea. Pessoal do terceiro ano, fique ligado, porque isso aqui também, além de ser conteúdo de sociologia, é conteúdo de história do primeiro ano. Então, para vocês que vão fazer Enem, isso aqui também vai ajudar no trabalho de vocês, ok? Então, vamos lá. Surge a escrita, entramos no período da história, saímos da pré-história. E aí nós temos Idade Antiga, depois Idade Média, depois Idade Moderna, depois Idade Contemporânea. Nesses sistemas econômicos aqui, onde é que nós estamos? No sistema feudal, nós estamos na Idade Média. No mercantilismo, nós estamos na Idade Moderna. Então, no justo momento em que termina o sistema feudal e começa o mercantilismo, que é ali por volta do século XVI, vai ser justamente quando termina a Idade Média e vai começar a chamada Idade Moderna. Pois muito bem, vamos voltar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Quem tiver com o textinho aí, pega. Essas novas teorias surgem durante o Renascimento. O Renascimento vai ser aonde? Idade Moderna, que o sistema econômico era o mercantilismo, que a gente vai entender agora como é que funcionava esse sistema.
é em que ocorreu o ressurgimento das artes e do pensamento científico. Então, por que esse período da Idade Moderna, ele também fica conhecido como Renascimento? Se você estiver tendo dificuldade de ver a letra, depois vocês param o vídeo, aí tira uma foto e amplia, que aí vai dar para ver direitinho, beleza? Então veja bem, esse período da Idade Média é chamado de Renascimento. Por quê? Porque eles vão pegar todo o conteúdo que foi produzido pelos filósofos da Antiguidade Clássica, lá na Grécia Antiga, e eles vão trazer à tona. Por isso que os historiadores vão dizer que a Idade Média, esse período aqui, que compreende mais ou menos uns 1000 anos, eles vão dizer que esse período vai ser chamado de Idade das Trevas. O nosso autor vai dizer também que existem alguns historiadores que não vão concordar com esse conceito, mas tudo bem. Então, por que eles vão dizer que é a Idade das Trevas? Porque eles vão dizer que durante esse período não foi desenvolvido aquilo que tinha começado a se desenvolver durante a Antiguidade. É como se tivesse parado de desenvolver aqueles conhecimentos filosóficos e aí se partisse apenas para um pensamento mais religioso, é o que nós chamamos de teocentrismo. Então toda a filosofia, a arte, a música, a dança, as peças teatrais, as pinturas, esculturas, tudo era voltado para o teocentrismo. Então é por isso que alguns historiadores vão chamar a Idade Média de Idade das Trevas. É claro que os outros historiadores vão dizer que não é válido dizer isso, porque apesar de na Idade Média alguns pensamentos filosóficos terem ficado estacionados, outros foram utilizados. Por exemplo, os pensamentos de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, principalmente Aristóteles. Você vai ter aqui durante a Idade Média, você vai ter um filósofo lá entre o século XI e o século XII, chamado Tomás de Aquino, que vai se tornar um santo da Igreja Católica. Então, Tomás de Aquino ele vai pegar o material que foi produzido por Aristóteles, que foi produzido aqui na Antiguidade Clássica, e ele vai fazer uma releitura de todo aquele conhecimento que foi produzido por Aristóteles. Pois bem, então nós temos aqui o chamado Renascimento, que vai acontecer por volta do século XVI para frente, que é o momento em que nós estamos trazendo à tona, ou seja, está renascendo o conhecimento que foi produzido durante a Antiguidade Clássica, pela Idade Antiga, ali pelos filósofos gregos. Então é por isso que vão chamar de Renascimento. Eles vão dizer, olha, está renascendo, desculpa, o conhecimento, está renascendo as artes. Então vai se deixar de fazer pinturas só com temas religiosos e vão começar a fazer pinturas, esculturas com temas sobre a vida, sobre a natureza, né? Então é justamente o pensamento antropocêntrico que vai começar a ser utilizado a partir do período do Renascimento. Pois muito bem. Bem como o mercantilismo, processo intermediário entre o feudalismo e o capitalismo. Bom, então o que essa última frase quer dizer? Que o mercantilismo é um processo intermediário entre o feudalismo e o capitalismo. Então agora vamos entender a diferença entre esses três sistemas econômicos. Então você tem, no feudalismo, você tem uma agricultura de subsistência. O que significa isso? Que o pessoal produzia e que parte era dado ao senhor feudal, que era o dono da terra, e a outra parte ficava apenas para a sua subsistência. Então quer dizer que eles não produziam para acumular e vender. Então era assim que funcionava o sistema feudal. No mercantilismo, por que esse sistema econômico recebe esse nome? Porque é uma economia de mercado. Então nós temos aqui um sistema econômico que é baseado no mercado. O que é o mercado? É o comércio. Por que o comércio estava fragilizado aqui? Por que o comércio não funcionava bem no sistema feudal? Por conta das invasões dos bárbaros. Está aí no começo do segundo parágrafo. Por que o comércio agora vai voltar a funcionar por volta do século XVI? Porque os bárbaros já se estabeleceram. Eles o que tinham de invadir, já invadiram, já estão diminuindo consideravelmente, né? Então, a partir de agora, já que as invasões estão diminuindo,
nesse momento o comércio vai tomando novo fôlego e as economias vão voltar a crescer. Então aqui nós vamos ter a economia de mercado. É justamente nesse período que vão acontecer as grandes navegações. Ou seja, por exemplo, Colombo vai chegar para o rei da Espanha e vai dizer, lembra que naquela época o pessoal ainda acreditava no geocentrismo, né? Então eles diziam que a Terra era que estava no centro do universo e, portanto, eles diziam que a coisa era mais ou menos assim. Eles diziam que a Terra era quadrada e que se fosse num navio não podia navegar demais, porque se navegasse muito o navio ia cair no abismo. Era assim que eles diziam. Aí Colombo veio com essa história, diz, rapaz, é o seguinte, então os pensadores iluministas aí que estão dizendo que a Terra é redonda. Se a Terra for redonda, a gente vai sair da Europa, eles geralmente viajavam pelo Mediterrâneo para chegar nas Índias, para fazer o comércio de especiarias. Ele disse, mas se a Terra for redonda, a gente vai viajar para esse outro lado e nós vamos sair nas Índias, bem facinho. E o rei da Espanha topou, né? Então até disse para vocês na sala de aula que, e se a Terra não fosse redonda? Se não fosse redonda, aí o pessoal ia cair no buraco. Mas aí o que foi que aconteceu? Resolveram fazer a viagem e Colombo chegou na América. E a partir desse momento, durante o sistema mercantilista, vai ser o período das grandes navegações. Então os países da Europa vão começar a viajar para as Índias, para comercialização, eles vão comprar as especiarias e vão vender na Europa. Vai ser nesse momento que os europeus vão encontrar a América, né? A Inglaterra vai colonizar a América do Norte, Espanha e Portugal vão rachar a América do Sul no meio, né? Vai ficar uma parte para Portugal, que hoje é o Brasil, e a outra parte vai ficar para os espanhóis, que compreende todo o restante da América Latina, incluindo uma parte da América do Norte, o finalzinho ali, o México, né? E também a América Central. Pois muito bem. Então, a partir desse momento, nós temos as grandes navegações e, portanto, o sistema mercantilista, a economia de mercado. O pessoal está navegando para comprar e vender produtos, é comércio, é mercado. Então, é isso que você tem que lembrar. Aqui, agricultura de subsistência. Aqui, você tem uma economia de mercado. Então, eles estão comprando e vendendo as suas mercadorias. Pois muito bem. Vá para o último parágrafo agora do texto. Durante o Renascimento, surge o racionalismo, o humanismo e o iluminismo. Então, olha só. Essas três ideias, elas estão interligadas. Eu vou dar uma parada agora, e aí no próximo vídeo vocês vão ter essa próxima etapa que vai tratar desses movimentos chamados de racionalismo, de humanismo, né? E a gente vai poder também ver já como é que funcionou o sistema mercantilista para a gente chegar na Revolução Industrial e surgimento do capitalismo. Então, fique ligado, os alunos peguem o texto, dá uma lida, dá uma revisada, preste muita atenção nos conceitos que estão em negrito. Pessoal das outras turmas, aproveite também esse conteúdo como revisão para o Enem, porque isso aqui já vai relembrando o que a gente trabalhou nos anos anteriores com vocês. Ok? Então, até mais tarde.